Você já se sentiu realizado com o que fazia, mesmo que o mundo inteiro dissesse que aquilo não era nada demais? Meu nome é Cláudio Lopes, tenho 56 anos. E por mais que muita gente nunca entendesse, eu tinha orgulho de dizer, sou faxineiro. Quando alguém perguntava a minha profissão, eu falava de cabeça erguida. Eu sempre achei que limpar, cuidar, manter as coisas em ordem era um ato de dignidade. E todo dia eu acordava às 5 da manhã, respirava fundo aquele ar gelado e pensava, hoje vou fazer tudo brilhar. Eu trabalhava num prédio de escritórios no centro da cidade. Era um lugar movimentado, com gente chique entrando e saindo, mulheres de salto, homens de terno, crianças que acompanhavam os pais em dias especiais. E eu ali, invisível para muitos, mas importante para mim mesmo. Eu me orgulhava de cada piso que eu deixava reluzindo, de cada banheiro que eu limpava até ficar impecável. O cheiro de desinfetante e sabão me trazia a certeza de que eu estava fazendo minha parte. Estranho isso, né? Mas era assim que eu sentia. Minha vida toda foi baseada em esforço. Eu não tive estudo, não terminei o ensino médio, mas aprendi cedo que honestidade e trabalho duro eram minha única chance. E foi assim que construí tudo o que tinha. Um cantinho alugado de 2 cômodos, meus móveis simples mas comprados com suor, e o mais importante, minha filha, Laura Lopes. Ela era meu maior tesouro. Desde que a mãe dela nos deixou, quando Laura tinha 4 anos, ela passou a ser minha razão de levantar da cama todos os dias. Eu lembro das mãos dela tão pequenas, segurando as minhas, do cheiro do cabelo dela quando dormia encostada no meu peito, da primeira vez que ela me chamou de meu herói. A gente não tinha luxo, mas tinha amor. Eu fazia questão de estar presente em cada momento, reuniões na escola, apresentações, até nas festinhas de aniversário em que eu economizava meses para comprar um bolo. Quando ela passou na faculdade de Direito, parecia que eu tinha ganhado na loteria. Fui com ela na matrícula, tirei foto, mandei revelar para colocar num porta-retrato na sala. Eu queria que todo mundo que entrasse em casa soubesse. Minha filha ia ser doutora. Aos domingos, mesmo cansado, a gente tinha nosso ritual. Café da manhã com pão francês quentinho, margarina, café preto forte. Depois colocávamos um filme para ver juntos, e a Laura sempre escolhia aqueles romances melosos que me faziam rir de tão previsíveis. Às vezes, eu cochilava no sofá e acordava com ela me cobrindo com um cobertor. Ela dizia, descansa, pai, você merece. E eu pensava, tudo que eu faço é por você. Quando ela começou a namorar, eu confesso que fiquei com medo. O rapaz parecia bom moço, mas vinha de uma família que falava difícil, cheia de termos que eu não entendia. Eles me olhavam de cima a baixo, como se meu uniforme azul fosse um aviso de que eu não pertencia àquele lugar. Mas eu tentava não ligar. Laura dizia que ele a fazia feliz, e isso para mim bastava. Eu não queria ser empecilho, só queria que minha menina realizasse todos os seus sonhos. Com o tempo comecei a perceber que a Laura mudava pequenas coisas. Um dia pediu para eu não buscá-la mais na faculdade porque as caronas dos colegas eram mais práticas. Outro dia disse que não precisava que eu fosse ao aniversário dela no restaurante chique, pois seria só para amigos íntimos. Cada corte, por menor que fosse, ia me machucando como gotinhas de ácido caindo devagar. Mas eu fingia que não doía, porque não queria perder a conexão com minha filha. Me dizia que era só uma fase, que depois ela perceberia quem sempre esteve ali. Quando ela anunciou o casamento, eu quase explodi de alegria. Imaginava minha filha entrando de branco, e eu ali, de terno alugado, chorando de emoção ao conduzi-la até o altar. Sonhei com aquele momento tantas vezes que perdi a conta. Nas madrugadas em que o cansaço não me deixava dormir, eu ficava imaginando cada detalhe. O buquê, a música, o brilho nos olhos dela. Mas a vida tem um jeito cruel de mostrar que sonhos podem virar pesadelos quando menos esperamos. Porque foi justamente nesse casamento que tudo desabou. E nem nos meus piores pensamentos eu poderia imaginar que o dia mais feliz da vida da minha filha seria o dia em que meu coração seria despedaçado. Você já viveu algo que parecia tão certo e de repente tudo virou de cabeça para baixo? Aconteceu comigo e foi só o começo do que eu passei. Lembro do calor daquele sábado como se fosse hoje. Era o grande dia, o casamento da minha filha Laura. Enquanto eu colocava minha melhor camisa, já meio amarelada pelo tempo, meu coração batia forte de ansiedade. Cada botão fechado era como uma batida de tambor na minha cabeça. Bum, bum, bum. Eu sonhava com aquele momento desde que ela era uma garotinha brincando de boneca no tapete da sala. Peguei o ônibus lotado, suando frio, mas sorrindo. Olhava pela janela e imaginava como ela estaria linda de noiva. Mas algo começou a me incomodar no caminho. Laura não me mandara o endereço oficial do salão, nem me entregara convite algum.
Só soube do lugar porque perguntei a uma prima distante que comentou de passagem. Tentei me convencer de que era um descuido. Afinal, ela devia estar tão ocupada organizando tudo, certo? Mas no fundo, uma pontada de medo já me roía. Medo de ser esquecido. Medo de não caber mais na vida dela. Quando cheguei ao salão, vi carros de luxo enfileirados, flores brancas decorando a entrada e seguranças controlando quem passava pela porta. A primeira coisa que senti foi o cheiro doce das rosas misturado ao perfume caro que escapava do salão toda vez que a porta giratória se abria. Eu, de sapatos gastos e calça surrada, me senti pequeno ali, mas criei coragem. Dei meu nome pro segurança, esperando ser liberado. Ele olhou uma lista e disse sem hesitar: "O senhor não está na lista de convidados." O chão pareceu sumir sob meus pés. Eu gaguejei. Disse que era o pai da noiva. Ele me olhou com desconfiança como se eu fosse um maluco, ou pior, um intruso tentando se aproveitar de um evento chique. Eu insisti, e ele chamou alguém lá dentro. Alguns minutos depois, a porta se abriu e quem apareceu foi a Laura. Minha Laura. Mas ela não sorriu. Não correu para me abraçar. Ela só parou. Me olhou de cima a baixo com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de vergonha. "Pai, o que você está fazendo aqui?" Ela disse, a voz fria como o mármore do chão. Fiquei sem reação. Tentei sorrir, mas minhas mãos tremiam. "Eu vim ver você se casar. Vim te conduzir até o altar, filha." Minha voz saiu fraca, como se não fosse minha. As pessoas ao redor começaram a cochichar. Alguns convidados riam discretamente. Eu sentia o cheiro do buffet sendo servido lá dentro, o som distante do DJ testando a música, e eu ali parado, exposto, como se fosse um espetáculo de horror. Laura respirou fundo, fechou os olhos e, sem me encarar de novo, disse: "Eu te avisei que não precisava vir. Esse não é o seu lugar, pai." Eu senti meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. As palavras dela ecoaram na minha cabeça como marteladas. "Esse não é o seu lugar. Não é o seu lugar." Repeti para mim mesmo sem acreditar. Como assim? Eu era o pai dela. Eu tinha dado minha vida por ela. Como eu não cabia no casamento da minha própria filha? Naquele momento percebi o quanto a vergonha dela por mim era maior que o amor que eu pensava que existia entre nós. A multidão começou a me empurrar de volta para fora do salão. Eu ainda tentei falar. Estendi a mão, mas Laura virou as costas e voltou para dentro, enquanto os seguranças fechavam a porta na minha cara. O som abafado da marcha nupcial começou a tocar lá dentro. E eu fiquei do lado de fora, sozinho, com o sol se pondo atrás de mim como se até o céu quisesse me abandonar. Você já sentiu o peso de ser rejeitado por quem mais amava? Foi como se cada lembrança boa fosse apagada de uma vez. Naquele instante, tudo o que eu construí desabou. Sentei na calçada em frente ao salão. Vi os carros chegando, os convidados sorrindo e eu só conseguia chorar baixinho. Não queria que ninguém me visse naquela humilhação, mas cada lágrima parecia rasgar minha alma. Quando a cerimônia acabou, os convidados começaram a sair rindo, tirando fotos, elogiando a decoração. Ninguém olhava para mim. Alguns até desviavam como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu fosse uma ameaça. Fiquei ali por horas, até que a rua ficou vazia e silenciosa. E o vento frio da madrugada me fez tremer. Levantei sem saber para onde ir, só com a certeza de que nunca mais seria o mesmo. Foi nessa noite que comecei a beber para esquecer. Um copo virou 2, depois virou rotina. E eu, que nunca tinha encostado em álcool antes, passei a achar que a única maneira de não sentir mais dor era me anestesiar. Mas eu não sabia que isso era só o começo da minha queda. De que cidade você está me assistindo? Escreve aí nos comentários para eu saber até onde minha história tá chegando. Depois daquele dia no casamento, eu voltei para casa como se estivesse num pesadelo. O caminho de ônibus pareceu interminável. Cada parada parecia zombar de mim. As luzes da cidade passavam borradas pela janela, e eu só conseguia ouvir a voz da Laura ecoando na minha cabeça. Esse não é o seu lugar. Cada vez que lembrava, era como se uma faca cortasse mais fundo. Em casa, sentei no sofá, mas parecia que tudo ali me lembrava dela. As fotos na parede, o porta-retrato com a formatura, os desenhos que ela fazia quando criança. No dia seguinte, acordei e não tinha vontade de ir trabalhar. Fiquei encarando o teto, ouvindo o som do relógio marcando cada segundo como uma tortura. Faltava pouco para eu completar 20 anos de serviço na empresa, mas nada mais fazia sentido.
Saí andando sem rumo pelas ruas do bairro e, sem perceber, entrei num bar que ficava numa esquina que eu sempre evitava. Pedi uma dose de cachaça. Desceu queimando, mas, por um segundo, a dor sumiu. Pedi outra. E outra. Aos poucos, aquela queimação no peito virou a única coisa que me fazia esquecer. A bebida virou meu consolo. O bar virou minha casa. O dono, seu Afonso, até tentou me alertar. Cláudio, isso não vai te levar a nada. Mas eu não conseguia parar. Voltava todo dia. Começava a beber cedo. Só ia embora quando o bar fechava. O cheiro de álcool passou a ser meu perfume. Minhas roupas começaram a ficar sujas. E eu parei de lavar até meu uniforme de faxina. No trabalho, começaram a perceber. As senhoras do escritório cochichavam quando eu passava. Os gerentes torciam o nariz. Comecei a chegar atrasado, depois a faltar. Um dia, o supervisor me chamou e disse: Cláudio, você tá bem? Quer conversar? Mas como explicar que o orgulho do pai que limpava tudo com amor tinha virado pó? Inventei que estava doente. Mas não adiantou. 2 semanas depois, recebi minha carta de demissão. Eu me lembro de segurar aquele papel e ver as letras dançando na minha frente por causa da tontura da ressaca. Saí do prédio chorando. Não conseguia acreditar que, além da minha filha, eu agora perdia também o meu sustento, minha dignidade, minha rotina. Sem salário, não consegui mais pagar o aluguel. No começo, consegui adiar algumas contas com desculpas e pequenos bicos de limpeza em casas. Mas logo a grana acabou. O senhorio não teve piedade. Um dia chegou com 2 homens e colocaram minhas coisas na calçada. Vi minhas roupas, minhas poucas lembranças e até as fotos da Laura espalhadas no chão sujo. Recolhi o que pude em sacolas plásticas, mas não tinha para onde ir. Foi assim que comecei a dormir em bancos de praças, depois embaixo de marquises. O mundo que eu conhecia, onde eu era respeitado e cumprimentado, tinha virado outro, onde eu era ignorado como mais um mendigo. A pior parte era encontrar conhecidos na rua. Alguns viravam o rosto, outros fingiam não me ver. Teve quem parou para perguntar: O que aconteceu com você, Cláudio? Mas eu não conseguia responder. Como explicar que um coração partido pode destruir uma vida inteira? Como contar que a humilhação me quebrou de um jeito que nem eu entendia? Para quem nunca sentiu, parece exagero. Mas para quem já sofreu decepções assim, cada dia se torna uma batalha contra si mesmo. E a bebida? A bebida virou minha melhor amiga e minha pior inimiga. Eu bebia para esquecer, mas cada gole me fazia afundar mais. Comecei a pedir trocados na rua para comprar cachaça barata. Quando não conseguia, juntava moedas de latinhas que catava no lixo. O cheiro de lixo misturado ao do álcool ficou impregnado em mim. Eu já não me reconhecia no reflexo dos vidros dos carros que passavam. Um homem curvado, barba desgrenhada, olhar perdido. Sabe quando você acha que chegou ao fundo do poço, mas descobre que ainda tem como cair mais? Foi isso que aconteceu comigo quando um dia acordei com frio e fome, sem saber onde estava. Eu tinha dormido numa calçada, chovia, minhas roupas estavam encharcadas. O vento parecia cortar minha pele. Senti que estava ficando doente, tossia sem parar e ninguém parava para ajudar. Foi nesse momento que percebi que talvez eu não sobrevivesse muito tempo se continuasse assim. Mas dentro de mim ainda restava uma faísca, uma lembrança de quem eu fui e do quanto lutei para dar uma vida digna para Laura. E eu me perguntava, será que ela alguma vez pensava em mim? Será que sentia minha falta? Se você tá me ouvindo até aqui, comenta aí. Você acha que a vergonha pode ser maior que o amor? Quero saber o que você pensa. As primeiras semanas morando na rua foram como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Cada noite parecia mais longa que a anterior. Eu procurava lugares escondidos para não ser enxotado por seguranças ou moradores que não queriam gente como eu por perto. O pior era o frio. Não importava quantas caixas de papelão eu arrumasse. O vento gelado sempre encontrava um jeito de entrar e me fazer tremer até de madrugada. E quando não era o frio, era o medo. O medo de ser agredido, roubado, ou até mesmo de não acordar no dia seguinte. Lembro de um senhor que encontrei numa dessas noites, o Zé, que vivia nas ruas há mais de 10 anos. Ele me ensinou a encontrar cantos mais seguros e até a dividir o pouco que tinha. A solidariedade dele me tocou. Ao mesmo tempo, me assustava pensar que eu poderia me tornar como ele. Alguém que já nem lembrava mais do último banho quente, do último abraço, do último bom dia sincero. Nesses momentos, eu pensava na Laura. Será que ela dormia tranquila enquanto eu, o pai que a criou, me encolhia para escapar da chuva? As manhãs eram ainda piores.
Eu acordava com o barulho das buzinas, o cheiro de gasolina e via pessoas apressadas indo para o trabalho, reclamando do trânsito, dos boletos, sem sequer notar que eu estava ali, sentado na calçada. Passei a sentir fome de um jeito que nunca tinha sentido. Aquele tipo de fome que faz a barriga doer como se fosse rasgar por dentro. Comecei a pedir restos em restaurantes. Pegava marmitas doadas por voluntários que passavam de vez em quando, mas eram dias incertos. Tinha manhãs em que nada aparecia, e eu só bebia água suja de bebedouros de praças para enganar a fome. O pior era o cheiro. Minhas roupas ficaram tão encardidas que exalavam um odor azedo. Minha pele sem banho ficou áspera, cheia de feridas que não cicatrizavam. Cada coceira me lembrava o quão longe eu tinha caído. Eu, que antes chegava limpo no trabalho e fazia questão de usar desodorante, agora fugia do meu próprio cheiro. Tive que aprender a ignorar o nojo que sentia de mim mesmo para sobreviver. Com o tempo, comecei a conhecer outras pessoas na mesma situação. Cada um tinha sua história. Uns perderam tudo por causa de dívidas, outros por brigas familiares, alguns por doenças que os deixaram incapacitados de trabalhar. Ninguém sonhava em estar ali. Eu percebia no olhar de cada um que todos tinham sido alguém antes: pai, mãe, filho, amigo. E eu me perguntava: será que, para quem passa por nós na rua, a gente ainda parece humano? Ou somos só mais uma parte da paisagem cinza da cidade? As poucas vezes que conseguia arrumar algum trocado catando latinhas, eu gastava em bebida. Eu sabia que estava errado, mas o álcool me dava calor, me fazia esquecer, mesmo que por algumas horas que eu não tinha mais nada. Mas essa fuga começou a cobrar seu preço. Passei a ter desmaios, tonturas, acordava em lugares que não lembrava como cheguei. Uma noite me vi cercado por 3 garotos. Devem ter tido uns 16, 17 anos. Eles riam de mim, chutaram minhas coisas e começaram a me bater. Levaram os poucos trocados que eu tinha. Fiquei ali, caído, sangrando, sentindo o gosto de ferro na boca. Lembro de olhar as estrelas no céu e pensar que, se eu morresse ali, ninguém sentiria falta. Mas, por mais estranho que pareça, era nessas horas que a lembrança da Laura vinha mais forte. A imagem dela pequena, me esperando no portão da escola, me dava forças para levantar. Ainda que eu não soubesse se um dia ela voltaria a me ver como pai, a saudade dela era a única coisa que me fazia seguir respirando. Comecei a prestar atenção em quem passava por mim. Às vezes, uma mãe dava a mão para o filho e apertava o passo ao me ver, como se eu fosse um monstro. Outras vezes, alguém deixava um pão ou uma moeda, e tinha quem parasse para perguntar meu nome. Esses poucos encontros me lembravam que eu ainda existia, que eu não era só um vulto largado na calçada. Você já passou por alguém em situação de rua e se perguntou qual a história dela? Se puder, comenta aí embaixo. O que você costuma sentir quando vê uma pessoa morando na rua? O tempo foi passando, e os dias na rua começaram a se misturar. Eu já não sabia mais se era terça ou domingo. O nascer do sol era só mais um aviso de que eu precisava levantar antes que algum guarda me expulsasse do canto em que dormia. Cada manhã se tornava mais difícil. O corpo doía, minha cabeça latejava por causa da ressaca, e o frio parecia piorar a cada dia, mesmo quando o sol brilhava forte no céu. Passei a ter calafrios que não iam embora, mesmo me cobrindo com jornais velhos. Em alguns momentos, eu tentava me enganar dizendo que era só uma fase. Me lembrava do passado, dos cafés de domingo com a Laura, do cheiro de bolo que eu fazia no aniversário dela, das tardes em que a gente ficava jogando dominó ou assistindo TV. Mas cada vez que essas lembranças vinham, a dor aumentava tanto que eu corria para algum bar para tomar qualquer coisa que me fizesse esquecer. Eu precisava apagar aquelas memórias antes que elas me matassem por dentro. Certa noite me sentei numa calçada de frente a uma padaria que costumava frequentar quando ainda tinha emprego. Fiquei observando as pessoas comprando pão quentinho, sorrindo, levando sacolas para casa. Senti o cheiro do café fresco e quase consegui sentir o gosto dele na boca. Foi como se, por um segundo, eu fosse de novo o Cláudio que trabalhava duro, que chegava em casa cansado, mas feliz por poder colocar comida na mesa. Mas bastou um funcionário me notar sentado ali, para ele sair e gritar: "Vai embora daqui! Tá espantando os clientes." Levantei rápido, com medo, envergonhado, como se eu fosse um rato invadindo a cozinha. A cada dia eu sentia que o mundo tinha esquecido que eu existia. E para piorar, ninguém mais falava da Laura para mim. As pessoas do bairro que me conheciam se mudaram ou passaram a evitar meus olhos. Eu não sabia se minha filha estava feliz, se tinha filhos, se ainda morava na mesma cidade. A dor da incerteza era como um peso gigante no meu peito.
Às vezes, eu tentava descobrir algo perguntando para pessoas conhecidas, mas elas só balançavam a cabeça, desviavam o olhar e iam embora apressadas. Era como se falar de mim ou da Laura fosse um assunto proibido. Tive dias em que pensei em procurar a casa dela, bater na porta e pedir desculpas por existir, por ter sido quem sou, mas algo me segurava. O medo de ouvir outra vez que eu não era bem-vindo. O medo de ver nos olhos dela aquela mesma vergonha que destruiu minha vida. Então eu ficava vagando pelas ruas, com a esperança boba de esbarrar com ela por acaso, que ela me reconhecesse e me abraçasse dizendo que tudo foi um engano. Mas esse encontro nunca aconteceu. Passei a frequentar filas de sopão que ONGs faziam em alguns bairros. Lá conheci outras pessoas com histórias tão tristes ou piores que a minha. Tinha a dona Marlene, que vivia na rua desde que perdeu o marido e foi despejada. O André, um garoto de 19 anos expulso de casa por causa de brigas com o padrasto, e tantos outros. Cada conversa me fazia perceber que o abismo entre ter uma vida comum e acabar na rua é muito menor do que a maioria das pessoas pensa. Um dia, uma senhora voluntária me perguntou, se pudesse pedir só uma coisa agora, o que seria? Eu não pensei duas vezes, queria só poder abraçar minha filha mais uma vez. Numa das madrugadas mais frias, acordei tremendo tanto que não conseguia parar. Senti meu coração disparar, minha respiração ficar curta. Pensei que fosse morrer ali, sozinho, de frio e abandono. E sabe o que me doeu mais? Não era a ideia de morrer, mas de partir desse mundo sem nunca ter tido a chance de pedir perdão à minha filha, de explicar que eu só queria vê-la feliz. Você já teve alguém que se afastou de você por vergonha ou orgulho? Se sim, compartilhe a sua experiência nos comentários. Quero saber que não estou sozinho nesse sentimento. Os dias começaram a se arrastar como se o tempo tivesse preguiça de passar. Em algumas manhãs, eu acordava e precisava lembrar a mim mesmo quem eu era, como tinha chegado ali. Tinha horas que eu me perguntava se tudo não passava de um pesadelo, e que, a qualquer momento, acordaria na minha antiga cama, com meu despertador tocando às 5h, e a Laura reclamando que queria mais 5 minutos de sono. Mas logo a dor no corpo, o cheiro do meu próprio suor, e o frio cortante me lembravam da realidade. Eu era só mais um morador de rua. A bebida, que antes era só um alívio temporário, virou minha maior prisão. Comecei a vender até as poucas coisas que ainda carregava em sacolas. Vendi o relógio que foi do meu pai, uma jaqueta que guardei por anos, até o porta-retrato que sempre levava comigo com a foto da Laura criança. Quando entreguei a foto em troca de 2 doses de cachaça, senti um nó na garganta que quase me fez vomitar. Mas eu estava tão viciado, tão desesperado para calar as vozes na minha cabeça, que nem isso me fez parar. Às vezes, eu parava em frente a vitrines de lojas, via famílias jantando em restaurantes iluminados, observava crianças correndo, pais e mães rindo, e me sentia como se estivesse vendo um mundo paralelo, um filme em que eu não tinha mais papel. E em cada rosto que passava, eu procurava a Laura. Cada mulher de cabelo castanho me fazia virar a cabeça rápido. Meu coração acelerava com a possibilidade de ser ela, mas nunca era. Em uma dessas noites frias, deitei embaixo de uma marquise, tentando me proteger da garoa fina que caía. Meu corpo doía em lugares que eu nem sabia que podiam doer. Fechei os olhos e comecei a conversar em pensamento com Deus, mesmo sem saber se Ele ainda me escutava. Pedi para Ele levar minha dor embora. Pedi para Ele cuidar da minha filha, onde quer que ela estivesse. Pedi perdão por ter me deixado afundar tanto. Foi ali, entre soluços e calafrios, que pensei seriamente em desistir de viver. Achei que se dormisse e não acordasse mais, pelo menos a vergonha acabaria. Mas, como se fosse um sinal, naquela madrugada um grupo de voluntários passou entregando cobertores. Uma moça parou ao meu lado, me chamou de Senhor, algo que eu não ouvia fazia muito tempo, e perguntou meu nome. Quando respondi, ela segurou minha mão com cuidado, como se eu fosse frágil, e disse: Cláudio, você importa. Essas palavras tão simples bateram tão forte no meu coração que comecei a chorar feito criança. Ninguém me fazia sentir importante há anos. Naquele momento, a esperança que eu achava ter morrido reacendeu um pouquinho. No dia seguinte, procurei o abrigo que a moça tinha indicado. Foi difícil chegar até lá. Meus joelhos doíam, minhas pernas estavam fracas e minha cabeça latejava. Mas consegui. No abrigo, recebi um banho quente, uma sopa, e pela primeira vez em meses, deitei numa cama de verdade. O cheiro do sabonete e o calor dos cobertores me fizeram lembrar de casa, da Laura. Chorei tanto que molhei o travesseiro inteiro. Mas, de alguma forma, aquele choro foi diferente. Senti que estava lavando a alma, não só o corpo.
Foi lá no abrigo que conheci um assistente social que me ouviu sem me julgar. Contei minha história toda, do orgulho de ser faxineiro, do amor pela filha, do dia em que fui humilhado no casamento dela. Ele me ouviu em silêncio, só balançava a cabeça e dizia: "Você não está sozinho." Pela primeira vez, senti que alguém enxergava o Cláudio que existia por trás da aparência de mendigo. Você acredita que mesmo quando tudo parece perdido, ainda pode existir uma segunda chance? Comenta aí embaixo se você já viveu algo que te fez renascer quando achava que não tinha mais saída. No abrigo, comecei a perceber que eu não era o único que tinha chegado ao fundo do poço. Havia homens que perderam tudo por causa de jogos. Mulheres que ficaram nas ruas depois de fugirem de relacionamentos violentos. Idosos abandonados pelas próprias famílias. A dor deles era tão grande quanto a minha. Mas, ao ver como alguns ainda conseguiam sorrir, mesmo em meio a tanta tristeza, comecei a me perguntar se ainda havia um caminho para mim também. O assistente social me incentivava a participar das reuniões em grupo. No começo, eu ficava calado num canto, com vergonha de contar minha história, mas com o tempo fui me soltando. Quando compartilhei que havia sido humilhado pela minha filha, alguns se aproximaram para me abraçar. Ouvi histórias parecidas de pais e mães rejeitados, de filhos que se envergonharam de quem os criou. Isso me fez perceber que não era um monstro, como eu mesmo pensava, mas um ser humano ferido. Foi durante esses encontros que uma senhora chamada Dona Cida me falou sobre um programa que ajudava moradores de rua a voltar ao mercado de trabalho. Você já limpou muito chão, né, Cláudio? Quem sabe eles conseguem te ajudar a arrumar um serviço. Eu quase ri de nervoso, porque fazia tanto tempo que eu não me sentia capaz de nada. Mas, depois de muita insistência dela, aceitei ir a uma entrevista. Na noite anterior, quase desisti. Fiquei olhando meu reflexo em um espelho quebrado do abrigo e só enxergava um homem acabado, com olhos fundos e rosto envelhecido antes do tempo. Pensei, quem vai querer contratar alguém como eu? Mas a lembrança da moça que me disse, "Você importa", ainda ecoava na minha mente. No fundo, eu queria acreditar que era verdade. No dia da entrevista, vesti as melhores roupas que consegui juntar no abrigo. O terno era doado, estava apertado, mas me fez sentir por alguns instantes como se eu fosse o Cláudio de antes. Entrei na sala tremendo, as mãos suando frio. O entrevistador, um homem grisalho de olhar bondoso, ouviu minha história com atenção. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: "Sabe, Cláudio, coragem não é nunca cair, é ter força para se levantar. E você já mostrou que tem isso." Ele me deu uma chance como ajudante de limpeza numa pequena empresa. Eu quase não acreditei quando saí dali. Foi como se eu tivesse ganhado na loteria. Voltei pro abrigo chorando, mas dessa vez de felicidade. O assistente social me parabenizou e os outros moradores comemoraram comigo. Aquela noite foi a primeira em muito tempo que dormi sem precisar de álcool para desligar meus pensamentos. O sono veio tranquilo, como um abraço que eu estava esperando há anos. Comecei no novo emprego na semana seguinte. No primeiro dia, tremia de nervoso ao segurar o balde e o pano de chão. Mas quando senti de novo o cheiro do desinfetante, me lembrei de como amava meu trabalho. Cada canto que eu limpava parecia ser uma parte do meu coração que eu recuperava. As pessoas me tratavam com respeito. Ouvi de um colega: "Você faz tudo com tanto capricho, Cláudio. Dá pra ver que você ama o que faz." Aquilo me deu forças que eu nem sabia que tinha. Mas, mesmo trabalhando e tentando recomeçar, a saudade da Laura não me deixava. Em cada rosto de menina que via no ônibus, cada mulher que cruzava meu caminho, eu pensava nela. Às vezes, sonhava que ela aparecia no trabalho e dizia: "Pai, me perdoa." Mas acordava sempre com o peito pesado. Foi então que comecei a escrever cartas. Toda noite, depois do serviço, sentava na cama do abrigo e escrevia tudo o que sentia. Não sabia se um dia teria coragem de entregar, mas escrever me ajudava a organizar meus pensamentos e entender minha dor. Você acredita que a escrita pode curar feridas que nem a gente entende direito? Comenta aí se você já escreveu algo para desabafar ou para alguém que não teve coragem de falar cara a cara. Com o passar dos meses, fui economizando cada centavo do meu novo trabalho. Cada moedinha guardada era uma pequena vitória. Ainda morava no abrigo, mas sonhava em ter novamente um cantinho só meu, por menor que fosse. Acordava cedo todos os dias, pegava ônibus lotado e, mesmo com o cansaço, agradecia pela chance de recomeçar. Cada piso que eu limpava brilhando me lembrava que, apesar de ter caído, eu ainda tinha valor. E isso não tinha preço. As cartas que eu escrevia para a Laura se tornaram um ritual. Eram palavras que nunca consegui dizer em voz alta. Desculpa se te envergonhei. Eu só queria te ver feliz. Nunca deixei de te amar.
Guardava todas numa caixa de sapato embaixo da cama do abrigo. Algumas noites relia cada uma, chorava até dormir. Outras noites imaginava como seria encontrar minha filha de novo, explicar tudo, pedir perdão. Mas a coragem para procurá-la de verdade ainda não vinha. O medo da rejeição doía mais que a saudade. Um dia, no ônibus voltando do trabalho, ouvi duas mulheres conversando sobre perdão. Uma delas disse: perdoar é mais pra gente do que pro outro. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Eu percebi que precisava primeiro me perdoar. Por ter caído. Por ter deixado a bebida me dominar. Por ter deixado a vergonha me consumir. Porque enquanto eu não fizesse as pazes comigo mesmo, nunca conseguiria enfrentar minha filha. Foi aí que decidi dar o primeiro passo. Naquela noite, escrevi a última carta para Laura. Coloquei tudo o que sentia, sem medo. Contei que estava tentando mudar, que arrumei trabalho, que lembrava dela todos os dias. Disse que, se um dia ela quisesse me ver, eu estaria esperando, mas que a amaria mesmo que nunca mais me procurasse. Entreguei a carta para um antigo vizinho que ainda morava perto de onde ela vivia. Não sabia se chegaria às mãos dela, mas fiz minha parte. Foi como tirar um peso das costas. Hoje continuo trabalhando como faxineiro, mas com muito mais orgulho do que antes. Não tenho mais vergonha de quem sou. Voltei a sorrir, a me importar com o amanhã. Ainda moro no abrigo, mas estou perto de alugar um quartinho simples. Não sei se a Laura vai querer voltar a falar comigo. Mas aprendi que a dignidade não está em onde você mora ou quanto você tem, mas em não desistir de quem você é. Descobri que o amor verdadeiro também é deixar o outro livre para escolher. E se minha filha um dia quiser reencontrar o pai dela, estarei pronto, mais forte, mais humilde e principalmente mais consciente do valor do perdão. Se você acompanhou minha história até aqui, obrigado de coração. Eu contei tudo isso porque sei que muita gente passa por momentos difíceis e precisa ouvir que sempre existe uma chance de recomeçar. E se você, aí do outro lado da tela, está vivendo algo parecido, não desista de você. Pode parecer impossível agora, mas um dia a vida te dá um sinal. E quando ele vier, agarra com todas as suas forças. Se essa história tocou seu coração, escreve nos comentários o que você aprendeu com ela. E se quiser ouvir mais histórias como a minha, se inscreve no canal. Sua inscrição ajuda muito a espalhar mensagens que podem mudar vidas. Obrigado por me ouvir. E lembre-se, ninguém é menos digno por ser pobre, simples ou ter errado. O que nos define é nossa coragem de tentar outra vez.